Então a gente tem o sensor, que é esse TMP aqui. No caso do Tinkercad ali, a gente tem o sensor, ele é o modelo TMP36, ou então tem mais de um modelo. Os outros modelos eles mudam um pouquinho a questão da sensibilidade, ó. Ele é o TMP36, né? Então, se a gente for ver, ele tem uma sensibilidade de 10 mV por grau Celsius. A cada grau Celsius que sobe, ele sobe 10 mV. E a tensão dele de saída já, quando a temperatura é zero, ele já tem um offset de 0,5. Isso aqui ajuda tanto a questão, às vezes, de ruído, também como para eu poder medir em temperaturas negativas, né? Com outros, às vezes eu tenho que fazer alguns recursos para conseguir medir com temperaturas negativas, né? Então esse aqui, ele mede, aqui mostra, de menos 40 até mais 125. Isso aqui acontece porque é um circuito integrado, né? Então são sensores que são usados em equipamentos eletrônicos. Então, se eu for usar isso aqui para algo que vai aquecer um forno ou algo assim, ele vai derreter o circuito que está dentro. Não é um sensor indicado para medição de altas temperaturas. Então, nesse caso aqui, como o sensor ele já tem um offset de 0,5, vocês já vão ter na conversão analógica digital. Quando eu colocar aqui em 0, né, se eu medir a tensão, vai sair com 0,5 a 0 graus Celsius. Né? Então, depois eu vou ter que descontar isso aí na hora de fazer o cálculo. Então, como ele está mostrando aqui, eu tenho eu coloquei no simulador a 0 graus Celsius, alimentei ele com 5 volts, que a alimentação desse sensor aqui, ele pode ir de 2.7 até 5.5. Então, a gente tem uma variação aqui que a gente pode alimentar ele. No caso ali, o nosso Arduino, ele trabalha tudo com 5, né? Então, o ideal normalmente é a gente trabalhar tudo com a mesma tensão da arquitetura, porque senão eu vou ter que ter um outro regulador linear para alimentar o circuito. Então eu alimentei aqui ele com 5 volts e ele já está me dando uma tensão de 0,5 inicialmente, ó, que é equivalente a 500 milivolts. E ele tem um consumo de 50 microamperes. Isso aqui é o consumo do circuito integrado. E aqui com 1 grau, ele deveria ter exatamente 10 milivolts a mais. E aqui no simulador ele deu 9, né? Tem um pequeno errinho aqui na medição. Mas se vocês forem ver, isso também é comum no ambiente real. O valor não fica exato, né? Tem várias coisas aí que a gente tem que mensurar. Outra coisa que depois eu vou mostrar para vocês o meu exemplo. Quando eu faço uma leitura de um canal analógico, é normal, às vezes, por exemplo, eu pegar ruído, pegar interferência, pode ter várias coisas no meio que pode alterar um pouco a medição. Então é comum na hora de eu ler um ADC, eu consegui fazer várias medições. Então eu fazia uma média. Ó. No meu caso, que depois eu vou mostrar para vocês, eu não fiz a média. Então às vezes é comum eu fazer 20 leituras, eu vou somando elas numa variável. Então eu pego ali, faço a média de 20 leituras. Na verdade eu somo essas 20 leituras, né? Então leitura, eu vou guardar ele numa variável, então vou chamar aqui de var e vocês vão somando ele. Vocês vão ler no canal analógico e vão somando. Ó. Então, vou pegar a medição anterior mais a leitura do ADC e eu vou repetir isso aqui com for, ó, por exemplo, 20 vezes. Aí vocês fazem 20 vezes a leitura do canal analógico e guardam na própria variável. Depois de fazer essas 20 leituras, por exemplo, eu pego essa variável var e vou dividir por 20 e faço a média aritmética aqui, ó. Então dessa maneira aqui ela fica um pouquinho mais estável a medição, né? Qualquer produto que vocês pegarem aí, normalmente tem no mínimo uma média aritmética, né? Outros tipos de filtros, isso aqui é um tipo de filtro, né? Na que eu fiz aqui, na que eu vou mostrar para vocês, aqui ela tá sem nada. Eu coloquei direto, né? Mas se fosse um produto, algo assim, ela teria que ter. Então, o display de cristal líquido tem vários tipos, desde gráficos e alfanuméricos, né? Aqui a gente tem os comandos para eu conseguir
acessar o LCD, as configurações e as rotinas. LCD comando para a gente escrever, por exemplo, linha 1, ou na linha 2, ou na linha 1 no meio da coluna, ou na linha 2 no meio da coluna, ou apagar o LCD. Depois você tem o LCD escreve, para escrever os caracteres, né? E aqui ele mostra uma leitura de temperatura. Ó. Então, eu posicionei na linha 1, primeiro escrevi temperatura, depois posicionei na linha 2 e escrevi a temperatura em graus Celsius. Ó, deu exatamente o valor que está mostrando aqui. Então, quando eu tenho aqui próximo de 0 graus, deveria ser 0, aqui ele está mostrando até 0 aqui, né? Eu tenho que descontar aquele valor de 0,500. O ADC dele é 10 bits, né? 5 dividido por 2 elevado na 10, ó. Que dá 4,88 milivolts. Ó. Então, se eu pegar isso aqui e dividir pela tensão que eu tenho com a temperatura de 0, ele vai me dar um valor de 102, que eu acho que eu cheguei a descontar isso aqui no código. Ó. Então, eu tenho que descontar isso na hora da leitura. Eu descontei aqui na hora da leitura o valor de 102. Ó. Então, isso aqui vocês têm que descontar. Ele tem 10 milivolts por grau Celsius. O que significa isso aqui? Que a cada grau que sobe, na verdade, sobe 10 milivolts. O conversor analógico digital, ele tem uma sensibilidade. Ó, então, o sensor, ele me dá... ele me dá 10 milivolts por grau Celsius. 10 milivolts por grau Celsius. O conversor ADC, a sensibilidade do ADC, ela é 4,88 milivolts. Ou seja, a cada grau Celsius que está me subindo, a cada grau Celsius que sobe ali a temperatura, o que acontece? Eu tenho, então subiu mais 1 grau Celsius, ele incrementou lá no sensor mais 10 milivolts. Só que eu tenho que ver o que vai ser, porque esse número, essa variação de tensão, ele vai virar um número digital. Eu sei que a cada 4,88 milivolts ele tem um incremento no mundo digital. Como subiu mais de 2 vezes, eu sei que quando ele sobe 10 milivolts aqui, ele sobe lá no mundo digital mais ou menos 2 vezes. Não, um pouquinho mais, na verdade, né? Então eu teria que pegar aqui o valor de 10 milivolts, seria 0,01 dividido por mR. Ó. Então ele vai dar exatamente 2,048, que é a relação. Ó. Então a cada grau que sobe, ele vai ter essa relação. Então eu vou ter que dividir lá ou por 2, que daí teria um errinho, ou na verdade por esse 2,048. Então subiu mais 1 grau Celsius, ele subiu 10 milivolts e vai subir 2,048 lá no mundo digital. Mas eu quero relacionar esse número que está no mundo digital aqui com a temperatura. Então vocês vão ter que dividir para conseguir encontrar o valor exato da temperatura. Que foi ali mais ou menos o que eu fiz. Ó. Alguns detalhes aqui, por exemplo, que a minha não está funcionando. Ó. Na verdade, eu não fiz, na verdade, não está funcionando. Né? Eu não fiz essa parte. Ó. Então, se eu colocar para valores negativos, ó, ele não funciona. Ó, ele está dando um valor errado ali. Eu teria que colocar aqui um menos na frente. A minha rotina não está otimizada para valores negativos. O que acontece? Quando vocês fazem a leitura ali e convertem para o número correto, vocês ainda depois têm que quebrar, né? Então eu sou obrigado a relacionar o número digital com a temperatura, que na verdade ele sempre mais ou menos vai dar 2 vezes maior o número digital ali. Depois que vocês conseguirem converter, deixar na escala correta, relacionando temperatura, valor analógico e o valor digital, que mais ou menos se eu dividir ali por 2,048, vocês vão ter o valor exato. Depois vocês vão ter que mostrar no LCD, ó. Então vocês vão ter um número ali, esse número aqui vai ser, depois de vocês dividirem, vocês vão ter um número de temperatura, ó, que ele vai de 0 até 125, né? Dependendo da temperatura que vocês mediram. Se vocês quiserem colocar depois valores negativos, vocês podem também, ó.
Aí eu vou ter que, por exemplo, se eu tiver o valor de 40, vocês vão ter que quebrar isso aqui, olha, que ele vai ser um número, na verdade vocês vão ter um inteiro, e eu vou ter que quebrar esse inteiro em centena, dezena e unidade, ó. Então, como é que eu posso fazer isso aqui? Vocês podem pegar isso aqui, se eu pegar, tem várias maneiras de fazer isso aqui. Vocês podem pesquisar isso ou fazer da maneira que vocês quiserem, ou vocês podem fazer uma maneira simples, que eu gosto de fazer, que é um pouco até braçal. Eu pego o número ali e eu vou dividir esse número por 100. Ó. Se eu dividir por 100 e guardar isso aqui num valor inteiro, tem que ser um valor inteiro. Aí ele vai ter somente a parte, então se o número fosse lá, a temperatura fosse 120, eu dividir por 100, ele vai ter somente o resto, vai ser 1, alguma coisa. Como é um número inteiro, ele vai guardar lá nesse número inteiro, que vai ser uma centena, né? Ele vai guardar somente nesse número 1. Aí depois vocês vão fazendo com essa maneira de pensar, vocês vão ter que quebrar um para dezena e um para unidade. Ó. E aí vocês colocam ali esses números. Na dezena, que vocês podem pegar, ó, é pegar o valor que vocês converteram, que no caso ali eu tinha chamado de número, né? Então, número. Aí eu vou pegar o valor que eu já separei na minha centena, multiplicar ele por 100. Aí se eu tivesse esse valor de 120, né? Então seria 120 menos a centena vezes 100, né? No fim vai dar, isso aqui vai dar igual a 100, vai dar 120 menos 100, que vai dar o resultado 20. E eu vou dividir esse valor por 10, o resultado vai ser 2, que vai ser igual à minha dezena. E depois vocês podem fazer para a unidade algo similar. Ó. Vocês podem tanto fazer com esse display aqui, como com o display de 7 segmentos, tanto faz. Então,